Olá, esse é mais um vídeo em que eu vou conversar com vocês sobre os comportamentos que os vendedores que têm batido meta têm tido, ou sobre o que nós temos percebido, no nosso estudo, na nossa avaliação desse grupo de vendedores que tem conseguido dar resultado mesmo nesses dias mais difíceis que a gente tem passado. Eu tenho apresentado para vocês alguns comportamentos e hoje eu vou falar sobre um comportamento muito especial. A ideia de hoje é conversar com vocês sobre quem é o melhor contato para se fazer uma venda. Quem é o melhor interlocutor em um cliente para se fazer uma venda. A gente tem lido, tem estudado algumas pesquisas que o Gartner tem feito. O Gartner, para quem não conhece, é um instituto de pesquisa norte-americano. E segundo esses estudos, hoje, numa empresa média para grande, existem mais de 10 pessoas envolvidas no processo de decisão. Então, provavelmente, a gente não vai ter mais aquela pessoa-chave. A gente vai ter que lidar nos clientes com mais de um interlocutor. A gente vai ter que conversar nos clientes com mais de uma pessoa. Então, isso já é parte da nossa realidade. Agora, o grande problema, o que a gente tem visto nos vendedores que têm tido mais dificuldade hoje para ter seus resultados, é que eles estão muito focados e muito presos nas áreas de compras, nas áreas de suprimentos. E aqui nada contra as áreas de compras ou as áreas de suprimentos, mas vendedores que ficam se relacionando exclusivamente ou principalmente com essas áreas têm tido menos sucessos nas suas vendas, têm tido mais dificuldade para vender. E por que isso acontece? Porque nas empresas, vocês lembram quando eu expliquei para vocês a jornada de compras? Naquelas duas primeiras fases da jornada de compras, quando o cliente chega à conclusão de que ele tem um problema e ele precisa resolver esse problema, ou ele tem uma ambição e continuar fazendo do jeito que ele está fazendo não funciona, e ele precisa fazer diferente. Então essa primeira fase, e na segunda fase, onde ele vai olhar para o que existe de possibilidade para resolver isso, para tentar acertar esse ponto, as áreas de compras não estão envolvidas. Normalmente essas etapas são conduzidas pelas áreas de negócio, pelas áreas operacionais, áreas financeiras, áreas de recursos humanos, pelas áreas funcionais do cliente. Depois, quando essas duas primeiras etapas são concluídas e a gente entra na terceira etapa, que é definir exatamente o que eu vou comprar, quais são os requisitos do produto ou serviço que eu vou comprar, aqui sim as áreas de compras são envolvidas e depois elas conduzem realmente o processo daí para frente na negociação com os fornecedores, na seleção de quem vai participar do processo de cotação e depois na escolha do fornecedor. Essas são etapas que são realmente conduzidas pelas áreas de compras. Então, se eu sou um vendedor que está realmente querendo ajudar o cliente a encontrar um caminho novo, que está querendo ajudar o cliente a olhar para uma perspectiva nova de resolver um problema que ele tem ou de alcançar uma ambição que ele está buscando, não adianta eu chegar nessa etapa final do processo e falar com quem conduz essa etapa final do processo, que é a área de compras. Esses vendedores que têm conseguido ter um resultado melhor e que têm conseguido superar suas metas mesmo em tempos de crise, eles costumam falar com o que a gente chama de donos das dores e das ambições. Ou seja, são aqueles gestores, as pessoas responsáveis pela execução do negócio. São aquelas pessoas que cuidam, que dirigem o negócio daquela função, daquela área em que a gente está trabalhando. Então, vendedores que conseguem identificar quem são os donos das dores e negócios e ambições. E esses donos são facilmente identificados porque eles têm capacidade de mudar o jeito de fazer, eles têm poder para mudar a forma como a empresa vem trabalhando. Então, quando eu converso com esse tipo de interlocutor, a conversa ela flui para um caminho mais amplo, ou seja, eu consigo influenciar o caminho que o cliente vai seguir, eu consigo influenciar o tipo de escolha que o cliente vai fazer e toda essa conversa que acontece nessas etapas iniciais da jornada de compras, elas vão definir
claramente o que vai ser comprado, elas vão definir os requisitos de compras e elas vão provavelmente definir quem são os provedores que têm condições de serem consultados para encaminhar uma proposta e um processo de negociação. Então, falar com os donos das dores e ambições, ele não elimina a necessidade, né, de um processo de cotação formal. Isso vai provavelmente acabar acontecendo, mas ele faz com que o processo caminhe até chegar nessa etapa de cotação formal de uma forma muito mais alinhada com aquilo que foi combinado, com aquilo que foi discutido, com as ideias que a gente conseguiu construir em conjunto com os donos das dores e ambições. Então, vendedores que conseguem identificar quem são esses profissionais nos clientes, que têm essa capacidade de fazer as escolhas e de fazer as mudanças, e conseguem atuar com esses profissionais para construir a solução que vai ser utilizada, eles têm muito mais sucesso na participação das cotações formais e nos processos conduzidos por compras. Aqueles vendedores, né, que participam de vendas, ficando exclusivamente ou principalmente lidando com as áreas de compras, eles têm muito mais dificuldade em fechar negócios e eles sofrem muito mais com os pedidos, com as exigências de preço, desconto e condições comerciais que são desfavoráveis para o vendedor. Então, uma forma e um comportamento importante, né, que a gente está vendo hoje, que você pode adotar imediatamente nas tuas negociações e nas tuas vendas, é identificar quem são os donos das áreas que vão ser beneficiadas com aquela solução que você está vendendo para o cliente, com aquele produto, com aquele serviço, e começar a fazer a venda nesse momento. Dá um pouco mais de trabalho, porque você vai trabalhar mais tempo num processo, mas o teu aproveitamento, a tua taxa de aproveitamento é muito maior. Então experimenta fazer isso e você vai ver a mudança de influência, do grau de influência que você vai conseguir obter nas contas e como o cliente vai ficar muito mais satisfeito porque você vai estar realmente ajudando o cliente a pensar num caminho diferente. Então experimentem isso e boas vendas para todos e até o nosso próximo vídeo.